Este aqui é o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 35. Jesus disse: nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Emmanuel comenta assim: segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo, terra e lixo. Nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com o segundo, é possível fazer a adubação onde se faça necessário. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercoárias, né? Está entre aspas, inclusive, do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor de conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos, que, a cada passo, necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima, entre aspas, e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Aqui ele está mostrando para nós que é necessário fazer uma limpeza, digamos assim. Mas essa passagem é muito interessante, que aqui já pega o versículo de Lucas, capítulo 14, versículo 35. Então ele já começa de Jesus dizendo assim: nem presta para a terra, nem para o monturo, quer dizer, nem para jogar no lixo, lança-no fora. Mas ele está falando a quem? Ele está falando aqui, comparando aos cristãos que são o sal da terra, e que o sal tem um objetivo, salgar. Se o sal não salga, ele não serve para nada, nem para jogar no lixo. Então, o cristão, ele não pode perder essa capacidade de amar, de servir, de ser fiel, porque senão ele acaba se perdendo, e aí cristão é que ele também não é. E se nós não servimos para servir a Deus, para que nós serviremos? A nossa finalidade, nosso objetivo, nosso destino é evolução. Destino é evolução. Se alguém pergunta, qual é o nosso destino? Evoluir. O que nós fazemos é retardar essa evolução, mas também podemos apressá-la. Então, mas todos nós evoluiremos, todos sem exceção. Até vamos supor que existisse o diabo, digamos, demônio, Satanás, também vai evoluir. Se nós evoluímos, imagine eles também, que já estão bem antes de nós nessa luta tremenda. Às vezes eu fico me perguntando assim: será que, vamos supor que existisse um personagem chamado diabo, não se toca que é impossível vencer Jesus nessa luta? Porque nós humanos já nos tocamos depois de muito sofrimento, muita luta, muita rebeldia. Às vezes a gente se acorda e diz: não, acho que não tem outro jeito, é o caminho do bem mesmo. Então, monturo, vamos lá. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo, ao lixo, as coisas que não servem. Terra e lixo, nesta passagem, revestem de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com o segundo, é possível fazer a adubação onde se faça necessária. Então, por isso que
quando alguma coisa não serve nem para uma coisa e nem para outra, ele não manda, ele fala não serve nem para o monturo, porque o sal não vai servir nem sequer, se não salgar, nem para adubo. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. Ele está dizendo assim, assim como os fariseus, nós aprendizes do Evangelho, assim que encontramos as questões mais, o lado sombra dos nossos irmãos, nós partimos, saímos correndo, né? Quando encontramos a maldade, a rebeldia, o ódio no coração de um companheiro, nós abandonamos aquele companheiro e saímos correndo. E alguns, né, chegam a ponto de excluí-lo. A fulano é mal e acabou, né? Isso aí vai para o inferno e acabou. Não merece nossa ajuda, não merece nossa convivência, não merece o nosso respeito. As zonas estercorárias deles, né? Tudo que não existe, tudo que está apodrecido. Todos nós temos a nossa parte. Entretanto, ele está dizendo, tal se verifica porque eles desconhecem, nós desconhecemos as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Aí ele vai mostrar uma comparação. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terra de virtudes fartas, ou seja, é uma terra sem tanta contaminação dos males da terra, do materialismo da terra, dos pensamentos negativos do planeta, o mesmo não sucede aos apóstolos. Aí ele vai falar que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas, que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas. Quando a gente vê a história dos apóstolos, eles lutaram muito para seguir o Cristo e para se manter fiel. Erraram bastante, sem dúvida, erraram bastante. Por isso que eles necessitavam recorrer à fonte das lágrimas, chorar, que escorriam onde? Do monturo de remorso e fraquezas, ou seja, no momento de provar a fé deles, da fidelidade. Você imagina, eu fico pensando, nós hoje, não existe mais o testemunho da nossa fé através da nossa vida, porque isso passou. Segundo alguns precipitados aí, anuncia que o momento vai chegar em que nós teremos que voltar a realmente provar a nossa fidelidade ao Cristo, a Deus, com a nossa vida, porque as coisas vão desandar de um tanto aí na perseguição contra principalmente os cristãos novamente, mas contra todas as religiões, porque é hoje a única coisa que faz a gente ficar obediente, que ensina moralidade, ética, fidelidade, perdão, renúncia. Então, num momento como hoje nós estamos vivendo, e tudo está caminhando para um lado bem diferente, provavelmente, se piorar, realmente a religião será a maior barreira para esta outra, digamos assim, ordem mundial, né? Porque hoje nós sabemos que os cristãos morrem, mas não abandonam o posto de cristão, não abandonam o mestre, não abandonam os ensinamentos. Então é difícil fazer a cabeça de um cristão, né? Imagina, não é tão fácil. Então, para, digamos assim, aqueles que não acreditam no Cristo, nos ensinamentos das religiões, em todas as religiões, a religião passa a ser um problema muito sério, e por isso ela tem que ser eliminada desde o começo, né? E aí nós estamos verificando, não só a religião, muitas coisas estão sendo eliminadas na educação dos nossos filhos,
infiltrando na maneira como a família deve se relacionar, para provocar esses buracos gigantescos no desenvolvimento, no caráter, na personalidade dos nossos filhos, para que entre então a influência dessa grande ordem mundial. E aí ele está dizendo assim, por que eles tiveram muitos remorsos, muitas fraquezas? Propriamente humanos, eles eram humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. Então ele não está aqui punindo os erros, de forma alguma. Somos humanos, fraquejamos, falhamos, erramos, estamos aprendendo. Enquanto estamos aprendendo, erramos. O método educativo do nosso Pai Criador é falhas e acertos, falhas e acertos. Ninguém vai nascer perfeito. Até porque se alguém nascesse perfeito, não seria justo para com os que não nasceram perfeito. Não é verdade? Então, todos nascemos iguais. Se um é mais evoluído que o outro, é porque um fez por merecer, trabalhando mais, se dedicando mais, se esforçando mais. E isso então lhe deu o retorno da evolução, da compreensão, do entendimento. Se eu trabalho menos, tenho menos retorno dessa compreensão, dessa evolução, desse desenvolvimento. Mas se a criação é justa comigo e com o outro, eu também posso um dia chegar a ser igual a essa pessoa e quem sabe até ultrapassar, e assim sucessivamente. Vamos supor que houvesse um ponto máximo de evolução, nós dois chegaríamos iguais, seremos iguais. Porque senão, se existe uma criação especial para um grupo de pessoas, aquilo que é especial àquele grupo já é injustiça em relação ao outro grupo, tá? Então, e ele diz assim, foi necessário os erros, ele está dizendo assim, erros que eram humanos e que quando Jesus chega ao mundo, os apóstolos, cada um tem o seu monturo, o seu amontoado de lixo. Vamos fazer a nossa reflexão aqui para nós, né? Vamos pensar agora, e eu? O que eu estou trazendo na minha vida de lixo? Alguns vão perguntar, como assim lixo? Lixo emocional, lixo de ideias, de pensamentos, lixos de atitudes, lixos de visão. Estou vendo muito lixo? Estou ouvindo muito lixo? O que é lixo? Tudo que não te faz progredir, que não te ajuda a progredir, que não te ajuda a caminhar, que não te ajuda a tornar-se mais humano, e quanto mais humano, mais próximo de Deus. E o que é lixo? Tudo que torna mais animal, mais reativo, porque a nossa evolução é nos tornarmos mais ativos. Eu penso antes de fazer. Reativo é nosso instinto animal que trazemos, né? Então, autoproteção. Então, quanto que eu estou tornando muito reativo às coisas, e mais ainda, será que eu não desliguei a minha parte crítica aí por um tempo? Será que eu estou aceitando tudo que está vindo sem analisar se isso é realmente algo bom, algo cristão, algo benéfico, que vai me trazer uma evolução, que vai me tornar um ser humano melhor do que eu sou? Ou é algo que apenas derruba minhas convicções, coloca eu em crise, me deprime, me deixa triste, me deixa com medo, me torna uma pessoa insegura, me torna uma pessoa violenta, despreparada? Então, o que será que porque todos nós temos o mesmo tempo contado no relógio do dia. Como é que eu estou me ocupando atualmente? Como que está meu tempo hoje? Eu estou acumulando os lixos, ou seja, eu aproveito aquele momento, usufruo daquela emoção, conhecimento, deixo o pensamento vir, deixo me levar, né? Faço atitudes que não são cristãs, me aproveito daquele momento e de repente eu já descarto aquilo porque ele não me leva a nada, não dá para levar a sério, nem para fazer muito tempo, mas fica comigo nesse lixo. Eu descarto, mas está comigo.
Eu estou carregando aquilo ali, porque periodicamente, dependendo do momento, eu volto de novo a usufruir daquilo, de uma coisa, de outra, e assim estou indo. Então, de repente, eu estou atolado de lixo. Eu sou um cristão atolado de lixo, de uma porção de coisas que consome meu tempo, consome minha energia e me torna, como eu tenho um tempo para dividir entre meu trabalho, minha família e reflexão sobre a minha espiritualidade, minha religião, meu conhecimento, esse momento vai diminuindo. Chega um ponto que eu passo dias e dias, meses, sem nem refletir sobre a minha própria espiritualidade, sem nunca parar e olhar no espelho. Será que eu estou fazendo tudo certo? Será que eu não estou errando em nada? Será que eu estou deixando alguma coisa para trás? Será que realmente eu estou sendo uma pessoa que eu gostaria de ser? Ou estou me tornando uma pessoa que todo mundo quer que eu seja? E isso está me afastando de mim. Será que eu estou mais próximo de eu mesmo? Ou eu estou afastando de mim? Então, e o que está me afastando? E aí ele diz assim: de quanto adubo propriamente humano, a fim de fertilizar. Então ele está falando aqui que os apóstolos precisaram passar por isso para perceber quanto de podridão carregavam com ele, para poder seguir o Cristo, para mandar o cristianismo para frente. Eles tiveram que renunciar a um monte de monturos. Aí ele diz assim: de quanto adubo dessa natureza precisaram Maria Madalena e Paulo de Tarso, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram. Ele está fazendo uma reflexão. Quanto será que a gente precisa de lixo para evoluir? Talvez de nada. Então, uma das coisas que nós podemos incluir no jejum que todo mundo fala, né? O jejum disso, o jejum daquilo, é jejuar no acúmulo de lixo. Parar de recolher informações, nutrir sentimentos, adotar comportamentos, permitir pensamentos que não nos levam à evolução espiritual. E quando eu falo evolução espiritual, posso ficar muito longe, né? Fala algo mais próximo. Evolução espiritual não me torna mais um ser humano que ama, que perdoa, que é forte para tolerar as adversidades da vida, os não da vida, a violência da vida, sem me tornar violento, agressivo, reativo, deprimente, medroso. Eu consigo absorver aquele Cristo, o que não é lixo, tudo aquilo que me fortalece na minha fé, tendo a certeza absoluta que aquilo que eu não puder, Deus pode por mim. E aí ele continua dizendo assim: transformemos nossa miséria em lições. Isso é muito interessante. Todos nós temos uma miséria dentro de nós, um lixo. E antes de você se livrar desse lixo, você precisa identificá-lo. Identificando o lixo, você vai buscar a raiz. Por que você absorveu esse lixo? Por que você usufruiu desse lixo? Em que momento você se deixou conectar a este lixo? Qual é a sua relação com esse lixo? Porque nenhum lixo está na nossa casa por estar. Ele entrou pela porta. E de alguma maneira ele foi bom para mim. Eu usufruí, nem que seja um minuto. Depois eu descartei, deixei ele de lado. Mas ele foi bom. Eu levei ele para casa, ou alguém trouxe para minha casa. Então ele está fazendo essa... vamos transformar agora em lição? Vamos. Por que esse lixo não me serve? Porque ele não me evolui, não me progride, não me torna mais humano. Eu não aprendo a amar mais, perdoar mais, respeitar mais. Às vezes eu falo da evolução e acho que todos os
santos, homens que evoluíram, que se destacaram com sua capacidade de amar, de renunciar, de seguir ao Cristo, eu acho que essas pessoas são muito diferentes de mim. Talvez não. Talvez a diferença é que eles não acumulavam muito lixo. E nós acumulamos muito lixo. Quando a gente acumula muito lixo, nossos passos são mais curtos. A gente cansa muito. Então, caminha muito menos. Eles, como estão mais leves, os passos são mais longos. Caminham muito mais. E são mais livres. Porque quanto mais lixo eu tenho, mais apegado eu estou me tornando em torno daquele lixo. Afinal de contas, é o lixo meu. Não presta, mas eu não desfaço dele. E aqui é o grande desafio para a nossa lição. Descobrir que eu tenho um lixo. Eu tenho um padrão de comportamento, pensamento, sentimento, e que não me ajuda em nada. Qual é a minha relação com esse lixo? Eu preciso desenvolver essa relação. Eu preciso perceber essa relação. Por algum motivo esse lixo está aí. Eu tenho condições de me livrar desse lixo? Depende da raiz qual é o ganho que eu tenho, direto ou indireto, ou seja, consciente ou inconscientemente, ao manter aquele lixo ali. Uma segurança, de vez em quando eu uso, eu não sei. Então, e por que eu faço isso? Por isso que eu vou transformar a nossa miséria em lições, grandes aprendizados, não só para mim, como também para auxiliar e ajudar muitos que se encontram muitas vezes com esse mesmo lixo. Milhões e milhões. Muitas vezes as pessoas pensam assim: Guto, como o que eu faço com a minha experiência de vida? Porque todos nós, né, em nossa fé, temos uma história para contar, naquilo que nós chamamos de graça recebida, ou algo que aconteceu que tecnicamente ou cientificamente não tem uma explicação. Então essa experiência me serve para quê? Para você dar testemunho, ajudar as pessoas que se encontram nessa mesma situação a ter esperança, a terem forças para sair daquela situação. Na internet hoje, graças à internet, hoje a gente sabe imagina qualquer problema que você tiver aí, pensa um problema aí, pode ir na internet, já tem um grupo gigantesco de pessoas que passaram pela mesma situação que você. Nós não temos hoje, a internet tirou nossa privacidade, nós não temos condição nem de sofrer por algo sozinho. São milhões e milhões de pessoas que que viveram a experiência que você viveu, que estão vivendo, outro grupo que estão vivendo agora a experiência que você já viveu, e se você olhar mais um pouquinho, tem uma fila gigante para entrar naquela experiência que você já viveu. Sempre é assim. Então, ninguém é vítima sozinho. Tem sempre. E aqueles que conseguem sair, vencer, superar, tem que apoiar o grupo daqueles que estão ainda lutando, se afogando ali, achando que não tem mais futuro, que não vão conseguir sair. O nosso testemunho neste momento é muito forte, é um grande auxílio, nós nem imaginamos. E se nós imaginarmos, é dessa maneira que os alcoólatras anônimos trabalham. Um transferindo para o outro as suas quedas, seus vacilos, mas as suas vitórias. Né? Porque é muito bacana quando alguém chega ali: eu estou hoje 10 anos, não sei quantos dias, quantos meses, quantos dias, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos, sem beber, ou sem usar a droga. E o outro então que está ali ouvindo fala: pô, se ele pode, eu posso também. Essa condição de nós percebermos que, como ser humano, temos os mesmos potenciais, faz com que nos animemos, nos dá esperança de lutar. Então, transformemos as nossas misérias em lições de vida para nós, que é mais importante, porque é muito importante se dizer assim: eu caí, fui até a lama, mas me levantei. E o que eu aprendi na lama, e para me levantar,
me dá uma condição, uma bagagem de vida de ver um mundo diferente. Porque experiência não é a quantidade de coisas que a gente passa, porque isso é inevitável, todo mundo passa, de uma maneira ou de outra, passam situações difíceis, mas o que eu fiz com aquilo que eu passei, eu me transformei numa pessoa mais forte, eu aprendi com aquilo ou me traumatizei? Se eu me traumatizei, eu estou no ponto de revolta ainda, eu estou doente, porque eu estou revoltado, porque eu não aceito. Mas se eu aprendi, se eu me tornei uma pessoa melhor com aquilo que eu passei, então eu realmente superei, estou me tornando uma pessoa mais sábia, mais experiente. E lembre, a experiência nos dá conhecimento que muitas vezes não está escrito em livro algum. Portanto, mas o sábio é aquele que passa pela situação e transforma em lição de vida, transforma em aprendizado, não em revolta, não em doença, não em fraqueza, não em vitimização, mas em conhecimento, a ponto de chegar ao outro que está com a mesma situação e falar: olha, eu passei exatamente por isso. Então quando a gente fala assim, eu passei por isso, eu estou dizendo, tenho moral, tenho experiência de te dizer, tenho autoridade para lhe dizer que se você fizer assim, 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 vai te ajudar. E aí está um indício da caridade para todos nós. Quando a gente aprende sobre a caridade, a gente entende que todas as situações difíceis que a gente enfrenta na vida não é superá-lo só por nós, é importante para nós, mas superá-lo também para todos aqueles que ainda vamos auxiliar, dar a mão que estão caídos, tá certo? Então, por mim, é como diz um ditado, por mim e por todos sairemos disso. Identifiquemos o monturo, o lixo, né, que é a própria ignorância, amontoou em torno de nós mesmos. Muitas vezes tudo aquilo que não serve e que nós recolhemos e que nós usufruímos é por ignorância. Achávamos que era normal porque todo mundo fazia, era da cultura do nosso país, né? Era parte da nossa sociedade, então eu assimilei. Nunca confrontei com os conhecimentos cristãos. Eu simplesmente adotava aquilo ali. É permitido, é aquela história, é permitido pela lei, é legal, mas às vezes não é moral. Nem tudo que é legal é moral, né? Tem muita coisa legal e moral. Então nós cristãos ficamos com a moral e não aceitamos a legalidade apenas humana para nos entregarmos ao erro, porque depois o acerto de conta é pela consciência de cada um. E aí não entra essa ideia de que, por exemplo, todo mundo vai para a guerra. Vou dar um exemplo. É obrigado, não é obrigado? É permitido matar, é até obrigado a matar, mas só os soldados que voltam da guerra sabem o preço que eles pagaram para seguir a ordem. Então é um direito de decidir de cada um. É legal, mas não é moral. E aí quem vai viver com a sua moralidade, sua consciência, é você. Então ninguém manda na sua consciência. Escolha sempre aquela que você vai conseguir arcar, porque depois você chega de lá dessa guerra e comete suicídio, se entrega na droga, porque não consegue conviver mais com as crises de consciência de tudo que você assistiu e de todas as barbaridades que você também fez, né, no meio do processo todo. Portanto, não se deixe levar somente pelas leis humanas. Analise sempre também as leis de Deus. Mas às vezes a ignorância faz a gente entrar tudo só pelas leis humanas. E esse também é um grande problema. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima. Transforme
em experiência, em conhecimento, porque graças ao passado a gente sabe tudo que não vale mais a pena repetir, tudo que não presta, porque se é passado já tem consequências. Então o passado só serve para isso, para que a gente não precise repetir o que não deu certo. É para isso que é o passado, mais nada do que isso. Então transforma em terra, um adubo da sua terra íntima, ou seja, esse caminho eu não preciso mais escolher, já escolhi, não deu certo, não me levou a nada, pronto, estou melhor agora, vou encurtar a distância. Não é para ficar caindo no erro o tempo todo. E teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Se nós analisarmos mesmo, muito digamos assim, 99% das coisas que nos acontecem, ela vem por escolhas que fazemos erradas, devido a sermos direcionados pela nossa própria ignorância. Ignorância do que, Guto? A ignorância das leis de Deus para o cristão, as leis de Buda para o budista. Cada religião tem tem o seu orientador. Não faltou orientador no mundo, né? Seus avatares, cada um tem o seu, e todos nos levam a Deus. Então dessa maneira eu posso sempre me orientar com os ensinamentos de Deus. O problema é que a gente fica ignorante em relação a esses conhecimentos, e aí, como eu não tenho como aferir o que me dizem, o que me apontam, para o que me chamam, eu acabo aceitando aquilo. E aí vem as consequências. As consequências sempre são pessoais e intransferíveis. O chamado aos erros e outros chamados sempre serão coletivos, tá? Então vamos transformar isso em adubo, ou seja, pega todas as situações difíceis da sua vida, pega todas as experiências e diz assim, aquele acúmulo gigante de coisas que só serve para você voltar lá atrás no pensamento e sofrer, sentir medo, insegurança, dúvida, falta de fé, fraqueza. Pega tudo isso e fala, sabe o que eu vou fazer com isso? Eu vou converter tudo isso em experiência de vida. Eu vou voltar a sorrir, a ponto que quando eu contar a história da minha vida, alguém chora e eu digo assim, eu esqueci o passado. Porque essa é a diferença, gente. Alguém vai me dizer assim, como é esquecer o passado, Guto? Esquecer a cena, você nunca vai esquecer. E se esquecer tem problema, tem que ir no neurologista. Os fatos nunca vai desaparecer da nossa mente. O que você vai trocar é o significado dos fatos. Vou dar um exemplo. Às vezes você vai ver um palestrante contando uma história terrivelmente triste e que movimenta emoções na plateia. Pessoas soluçam, choram com aquela história. Depois termina a palestra, alguns ouvintes chegam até ele e dizem, nossa, que história triste, muito bonita. De quem é essa história? Ele diz, minha. A pessoa se impressiona porque ela quase morreu de tanto chorar e você contou assim, tão tranquilo, que parecia que não era você, não era tua essa história. E ele diz, eu esqueci o passado. Compreenderam? Ele transformou o significado dos acontecimentos. Voltar atrás e mudar, impossível. Ficar vivendo hoje o que aconteceu lá atrás, besteira e perca de tempo, porque não te adianta nada. Mas se hoje você olhar o passado e trazer novos aprendizados com essa experiência, você vai se tornar uma pessoa diferente no futuro. Porque qual é a diferença entre um derrotado e um vencedor? O derrotado é aquele que, quando um prédio cai, uma casa cai, ele fica lá debaixo dos escombros gritando assim, coitado de mim, eu tô aqui, me ajudem, socorro. Esse é o coitado. O forte, o vencedor é aquele que sai, sobe nos escombros
e olha e diz assim: agora eu consigo enxergar mais longe, vou tentar mais uma vez de maneira diferente. Ele aprende, ele usa os erros, os insucessos, seus fracassos, sobe em cima com aquele aprendizado e diz: a diferença entre eu e você é que eu tenho a experiência do fracasso. Graças a Deus eu errei e por isso eu aprendi. Porque se eu não tivesse errado, talvez eu nem saberia o que é certo. Eu diria que era milagre, deu certo, sei lá por quê. Talvez se alguém me perguntasse assim: como que você chegou até essa determinada situação na sua vida? Eu não sei, tudo deu certo. Então você é uma pessoa inexperiente, que teve sorte, digamos assim. Agora, quando você pergunta a uma pessoa que tem experiência de vida: eu errei muito, eu errei isso, eu errei aquilo, tentei aquilo, Então coisas ruins que nos acontecem, fracasso, situações difíceis, nunca foi castigo de Deus. São métodos. E mais ainda, os grandes homens que seguiram Jesus, tiveram grandes experiências difíceis. Por isso os tornou grandes. Se Jesus, se Deus o carregasse no colo e nenhum sofrimento tivesse, seria igual um bebê. Qualquer grito, qualquer batido de pé no chão assustaria eles. Mas aí é que está, os escolhidos são assim mesmo, passam por situações difíceis na vida. E a vida tem uma coisa muito interessante, porque ela está sempre nos chamando assim. A vida diz: você acha que sabe tudo? Você acha que já aprendeu tudo? Então enfrenta essa situação que eu vou te entregar agora, rindo para o que você chama de Deus ou de Jesus. E aí ela manda para você a situação. Qual é o seu papel como cristão? Repudiar aquela situação? Não querer que aquela situação chegue? Se ela chegou, Deus permitiu. Se Deus permitiu, teu trabalho é aprender com ela. Então, deixa ela entrar, vê qual é, estuda a complexidade da situação, no que aquela situação te machuca, te fere, te espizinha, e vai dizendo: entendi. O problema não é a situação, o problema sou eu, que tem coisas aqui que ela me aperta com o dedão dela. As feridas estão em mim. A situação apenas aperta onde a ferida se encontra. É possível curar, arrumar, corrigir, resolver todas as situações que me aparecem? Não, é impossível, impossível, impossível. Mas é possível você curar a sua ferida. Cure a ferida do seu corpo, e não tem mais como a vida apontar as suas feridas. Uma ferida em mosca. É possível você matar todas as moscas que assentam na sua ferida? Não, impossível. É melhor você curar a ferida. As moscas continuarão existindo, mas não vão mais te incomodar. Vão incomodar outros que têm outra ferida. Então, o trabalho que nós fazemos através da reforma íntima é nos tornarmos. Perceberam? Nos tornarmos fortes, evoluídos, filhos de Deus, fiel, amoroso, capaz de perdoar, fortes. Nunca a religião, não deveria, jamais, nenhuma, prometer vida fácil a qualquer um que pretendesse seguir o Cristo, porque nem ele prometeu, nem ele teve uma vida fácil, ainda mais os que vão segui-los. Mas o que ela promete, com certeza, nós teremos explicações, nós teremos razão por que aquilo está acontecendo, nós teremos objetivos de por que aprender com aquilo, nós teremos destino para onde vamos chegar. Isso tudo dá sentido à vida e não nos permite sentir pena de nós mesmos. Então, terminando a nossa lição de número 121, chama-se monturo. Vamos fazer a limpeza do nosso monturo em nós.